Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Gustavo Barizon e nós estamos fazendo uma live hoje, né? A nossa aula de biologia lá no Aula Paraná, ela está terminando, né? A professora está terminando de passar um quiz e vou pedir só mais um pouquinho para vocês aí, que já nós vamos dar início, tá? Só esperar a professora terminar lá para o pessoal vir para cá. Ok, tudo bem? Beleza. Bom, vou dar início aqui, pessoal, à nossa aula de hoje. Pessoal que chegar atrasado ou pessoal que preferir continuar assistindo as outras aulas, esse episódio vai ficar, essa live vai ficar gravada aqui no nosso canal de podcast, tá? Também no YouTube, vou passar os canais depois para vocês. Bom, então hoje nós tivemos aí a troca da professora, né? E ela fez uma revisão do que já foi falado nos últimos dias. E nós vamos falar um pouquinho mais, né? Então hoje foi tratado de dois assuntos, pessoal, que é o fixismo em relação à evolução. Quem quiser complementar o estudo de hoje, tem um podcast, tá, gravado sobre a teoria de Darwin e Lamarck, né? Nós nos aprofundamos um pouco mais nessas teorias. Bom, vamos falar um pouquinho de fixismo, né, para ver o que é essa teoria. O fixismo, pessoal, ele é uma teoria que atende a uma filosofia, a uma teoria que é o criacionismo, né? Então o fixismo ele atende muito bem a essa teoria do criacionismo. O que é esse criacionismo? O criacionismo ele vem da ideia de que algo superior, né, em que um criador divino, né, criou as espécies do nosso planeta. Então o nosso planeta ele foi criado para atender aí essa vontade de um criador supremo. Só que existe um detalhe muito importante a respeito dessa teoria. Se Deus, né, na sua perfeição, criou as espécies que habitam esse planeta, essas espécies automaticamente, né, isso já está implícito nessa teoria do criacionismo, de que se Deus criou algo perfeito, ele não precisa e não pode mudar. Ok? Então, o fixismo diz que as espécies são imutáveis, ou seja, elas não mudam, tá? Elas não mudam as suas características com o decorrer aí dos anos, né, dos milênios. Então o fixismo ele atende muito bem ao criacionismo, né? O criacionismo ele teve um papel muito importante, até mesmo dentro de uma concepção política, né, em séculos passados, onde nós tínhamos a igreja como não só como guia espiritual, mas também com uma participação muito grande na política, né? Então vocês imaginem, né, um período onde o Estado se confundia com a igreja, né? E você tinha aí uma influência da ciência em relação ao processo evolutivo, né? Quando a evolução ela apareceu, qual foi a reação, né, dos fixistas? Bom, então o fixismo ele é uma teoria que diz que as espécies não mudam. Em contrapartida, nós temos a evolução, né? A teoria evolutiva, que diz justamente o contrário, que a evolução, né, das espécies, ela acontece, ou seja, um indivíduo ele pode ir se adaptando ao meio em que vive e mudando até completamente suas características, dando origem a outros seres, né? Então essa ideia ela foi prontamente combatida pelos fixistas.
E aí dentro do processo evolutivo, né, onde as espécies mudam, nós temos os teóricos. Tá? Nós temos aí o teórico, por exemplo, Lamarck. Né? O Lamarck ele tinha uma concepção de que as espécies mudavam, né, e deu a teoria, né, como que isso acontecia. Darwin posteriormente também publicou as suas ideias, né, e o darwinismo é uma das teorias mais aceitas no dia de hoje. Tá? Então vou chamar a atenção de vocês. Caso vocês queiram, né, saber um pouco mais, nós temos já um episódio gravado sobre Lamarck e Darwin. Só que não foi com eles, né? Nós tivemos aí outros precursores do evolucionismo, né, que tentaram romper aí com essa ideia do fixismo, né, das espécies que são imutáveis, como Erasmus Darwin, por exemplo, né, que era o avô de Charles Darwin, que já rascunhava aí que as espécies poderiam sofrer alterações no decorrer aí das gerações, tá? Bom, o professor, tem como o fixismo, tem como o cara ser fixista e evolucionista? Não tem, né? O fixismo ele é totalmente o contrário do evolucionismo. Se a evolução, se você aceita o processo de evolução, você realmente está fazendo um contraponto ao criacionismo, né? A tudo aquilo que eu falei em relação às religiões. Bom, sabendo que as espécies mudam, né? Foi falado também na aula de hoje sobre as teorias de como a vida ela pode ter surgido aqui no nosso planeta, né? E aí nós temos duas teorias, que é a teoria autotrófica e heterotrófica, né? Que foi muito bem explicado. Organismos heterotróficos provavelmente, né, foram os primeiros organismos, até mesmo porque os autotróficos, as condições, né, do gradiente só foi se tornar viável um pouco após aí o resfriamento da Terra, né, as condições ideais de moléculas, e isso aconteceu um pouco depois da data provável aí de surgimento dos primeiros organismos aí simples, né, dos primeiros coacervados. Então, uma questão de cronograma, né, digamos assim, a teoria heterotrófica é uma das mais aceitas, né? Primeiro vieram os organismos que não realizavam o seu próprio alimento, né, faziam um processo de fermentação, e posteriormente os organismos autotróficos, né? Aí nós temos um papel muito importante das cianobactérias, né, que foram os primeiros organismos a começar a liberar o oxigênio, né, através do processo fotossintético, e com a liberação, né, e o acúmulo desse oxigênio aí na atmosfera, nós tivemos uma possível mudança, né, no hábito de se obter energia, né? Então os organismos deixaram de ser anaeróbicos e passaram a ser aeróbicos, né? A respiração celular ela é muito mais eficiente do que os organismos anaeróbicos, tá? A fermentação. Então, o que nós imaginamos, né? No momento que você tem o oxigênio em abundância na atmosfera e que os organismos começaram a utilizar esse processo, né, de utilização do oxigênio, nós acreditamos que houve aí um acréscimo muito grande de energia. Então essa sobra energética fez com que os organismos se sofisticassem, né? Até mesmo a mudança, né, de heterotrófico para autotrófico nos mostra aí como as espécies passaram a se adaptar, a se tornarem mais complexas, né? Apareceu nesse mesmo período de transição os organismos